Olá a todos, aqui quem fala é Caleb Elias de Carvalho Barbosa e este é o canal Reforma e Biologia. Neste vídeo, nós vamos abordar um tema que frequentemente desperta curiosidade, medo e especulações populares: os relatos de rodovias consideradas assombradas. Em diversos lugares do mundo e também no Brasil, existem histórias recorrentes sobre aparições, vultos na estrada, figuras misteriosas que surgem durante a noite, ou até experiências relatadas por motoristas que afirmam ter presenciado algo aparentemente sobrenatural. Mas como devemos analisar esse tipo de fenômeno a partir de uma cosmovisão cristã reformada e bíblica? Vivemos em uma cultura profundamente marcada por duas tendências opostas e igualmente equivocadas. De um lado, o ceticismo materialista, que nega completamente a existência do mundo espiritual. De outro lado, o sensacionalismo místico e supersticioso, que interpreta qualquer fenômeno estranho como fantasmas de mortos ou energias espirituais indefinidas. A Escritura, porém, apresenta uma perspectiva muito mais clara e consistente. A Bíblia ensina que existe um mundo espiritual real, composto por anjos e demônios, e que esses seres espirituais podem atuar na história humana dentro dos limites estabelecidos pela soberania de Deus. Portanto, quando analisamos relatos de manifestações estranhas, inclusive em lugares como estradas isoladas ou regiões conhecidas por histórias sobrenaturais, a questão não deve ser tratada com superstição ou romantização do oculto, mas sim com discernimento teológico, sob a autoridade das Escrituras. Neste vídeo, nós vamos discutir por que surgem tantos relatos de fenômenos sobrenaturais em rodovias e lugares isolados. Qual é a diferença entre superstição popular e realidade espiritual? E como a teologia bíblica entende possíveis manifestações demoníacas que buscam enganar, assustar ou confundir os seres humanos. Nosso objetivo aqui não é promover medo nem alimentar narrativas sensacionalistas, mas sim analisar o tema à luz da teologia reformada e da doutrina bíblica sobre o mundo espiritual. Então, fique comigo até o final deste vídeo, porque essa reflexão nos ajuda a compreender melhor a batalha espiritual que ocorre na realidade criada por Deus e também a desenvolver um olhar mais bíblico sobre fenômenos que muitas vezes são mal interpretados pela cultura popular. Primeiro ponto: por que surgem tantos relatos de fenômenos sobrenaturais em rodovias e lugares isolados? Bem, quando observamos os relatos populares sobre lugares considerados assombrados, um padrão frequentemente aparece. Muitos desses testemunhos estão associados a rodovias, estradas rurais, áreas montanhosas ou regiões afastadas dos centros urbanos. Motoristas relatam vultos atravessando a pista, figuras com aparência humana que desaparecem repentinamente, aparições à beira da estrada ou sensações intensas de medo inexplicável durante a noite. Mas por que exatamente esses relatos surgem com tanta frequência nesses ambientes? Existem alguns fatores importantes que precisam ser considerados. Primeiro, as rodovias e locais isolados são ambientes naturalmente propícios à experiência psicológica de tensão e alerta. Durante a noite,
Especialmente em trechos escuros e pouco movimentados, o ser humano entra em um estado elevado de vigilância. A visão periférica fica mais sensível, a mente tenta interpretar rapidamente qualquer movimento e isso pode levar a percepções equivocadas. Sombras de árvores, reflexos de faróis, animais atravessando a pista ou até fenômenos climáticos podem ser interpretados como algo sobrenatural. Entretanto, a análise não pode se limitar apenas ao aspecto psicológico. A cosmovisão bíblica afirma claramente que a realidade não é apenas material, mas também espiritual. A Escritura ensina que existe uma batalha espiritual que ocorre dentro da história humana. O apóstolo Paulo afirma que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Isso significa que a existência de fenômenos espirituais não pode ser descartada de forma absoluta. Outro fator relevante é que lugares isolados frequentemente se tornam centros de construção de narrativas populares e folclóricas. Ao longo do tempo, histórias vão sendo transmitidas de geração em geração, sendo ampliadas e reinterpretadas. Um relato inicial pode gerar dezenas de versões posteriores, criando a reputação de determinado local como sendo assombrado. Contudo, a teologia bíblica rejeita completamente a ideia de que espíritos de pessoas mortas permanecem vagando pela terra. De acordo com as Escrituras, após a morte, o ser humano segue imediatamente para o dia do juízo determinado por Deus. Portanto, as histórias populares sobre fantasmas de mortos não possuem fundamento bíblico. Se, em algum caso específico, ocorrer um fenômeno espiritual real, a explicação teológica coerente não envolve espíritos humanos desencarnados, mas sim a atuação enganadora de forças demoníacas, cuja função é produzir confusão, medo e distorção da verdade. Os demônios, conforme revelado na Escritura, são mestres da mentira e do engano. Em determinadas circunstâncias, podem produzir manifestações que levem as pessoas a acreditar em falsas interpretações da realidade espiritual. Assim, ao analisar relatos de fenômenos em rodovias ou lugares isolados, precisamos manter um equilíbrio. Nem aceitar ingenuamente cada história como verdadeira manifestação sobrenatural, nem negar completamente a possibilidade de atividade espiritual maligna. A abordagem bíblica exige discernimento, sobriedade e submissão à revelação das Escrituras, evitando tanto o ceticismo materialista quanto o misticismo supersticioso que domina grande parte da cultura contemporânea. Segundo ponto, a diferença entre superstição popular e realidade espiritual. Para compreender corretamente os relatos de fenômenos considerados sobrenaturais, é fundamental distinguir duas coisas que muitas vezes são confundidas na cultura popular: superstição e realidade espiritual. A superstição popular surge quando as pessoas tentam explicar acontecimentos estranhos ou desconhecidos sem qualquer base sólida, criando interpretações baseadas no medo, em tradições folclóricas ou em crenças transmitidas culturalmente. Em muitas sociedades, histórias de fantasmas, espíritos vagando pelas estradas, almas penadas ou entidades presas a determinados lugares são repetidas ao longo das gerações.
até se tornarem parte do imaginário coletivo. Essas narrativas, porém, não possuem fundamento bíblico ou teológico cristão. Pelo contrário, elas frequentemente refletem influências de religiões pagãs, espiritismo, ocultismo ou tradições populares que operam com elementos da superstição. A realidade espiritual, por outro lado, é afirmada claramente nas Escrituras. A Bíblia ensina que o universo criado por Deus não é composto apenas de matéria, mas também inclui seres espirituais. Entre esses seres estão os anjos, que servem a Deus, e os demônios, que se rebelaram contra ele e atuam na história humana de forma enganadora e destrutiva. Entretanto, a maneira como a Escritura apresenta o mundo espiritual é profundamente diferente das concepções populares. A Bíblia não sustenta a ideia de espíritos humanos vagando pela terra após a morte, nem descreve mortos aparecendo em estradas, casas ou florestas como fantasmas. Segundo o ensino bíblico, após a morte, o ser humano sai do tempo ou esfera cronológica na qual estamos e é enviado imediatamente ao último dia da história determinado por Deus. Hebreus 9, 27. Não existe um estado intermediário em que almas ficam presas ao mundo físico, assombrando lugares ou interagindo com os vivos. Por isso, quando a cultura popular interpreta qualquer evento estranho como sendo a presença de fantasmas, ela está operando dentro de uma estrutura supersticiosa, não dentro de uma cosmovisão bíblica. A doutrina bíblica da realidade espiritual, por sua vez, reconhece que forças espirituais malignas podem atuar e atuam no mundo, mas sempre dentro dos limites da soberania de Deus. Essas forças atuam principalmente através do engano, da distorção da verdade e da manipulação das percepções humanas. Dessa forma, a distinção essencial é esta: a superstição cria explicações imaginárias, baseadas em medo e tradição cultural, enquanto a realidade espiritual é compreendida à luz da revelação das Escrituras. Portanto, o cristão não deve adotar uma postura supersticiosa diante de relatos sobrenaturais, mas também não deve cair no erro do materialismo que nega completamente a existência do mundo espiritual. A postura correta é aquela que a própria Bíblia ensina: discernimento espiritual, sobriedade e submissão à verdade revelada por Deus. Terceiro ponto, tópico do vídeo. Como a teologia bíblica entende possíveis manifestações demoníacas? Quando analisamos relatos de fenômenos estranhos ou aparentemente sobrenaturais, a teologia bíblica oferece uma estrutura muito clara para compreender o que está por trás de certos acontecimentos. Diferentemente das explicações supersticiosas da cultura popular, a Escritura ensina que existe uma atividade espiritual maligna no mundo, cujo objetivo central é enganar, confundir e afastar os seres humanos da verdade de Deus. A Bíblia apresenta os demônios como anjos caídos que se rebelaram contra Deus, seguindo a liderança de Satanás. Apocalipse 12, 7 a 9. Esses seres espirituais não possuem poder absoluto nem autonomia, pois estão sempre sob os limites estabelecidos pela soberania divina. No entanto, dentro desses limites, eles exercem influência real na história humana. O próprio Senhor Jesus Cristo descreve Satanás como mentiroso e pai da mentira. João 8:44. Isso significa que
a principal estratégia do reino das trevas não é simplesmente a violência direta, mas o engano, a distorção da realidade e a manipulação da percepção humana. A Escritura também ensina que os demônios podem produzir sinais e manifestações que têm o propósito de enganar. O apóstolo Paulo alerta que o próprio Satanás pode se disfarçar de anjo de luz. 2 Coríntios 11:14, indicando que manifestações aparentemente extraordinárias ou impressionantes nem sempre têm origem divina. Da mesma forma, o Novo Testamento afirma que a atividade demoníaca pode envolver sinais falsos e prodígios enganadores. 2 Tessalonicenses 2, 9-10. Esses fenômenos têm como finalidade induzir as pessoas a interpretações equivocadas da realidade espiritual. Outro aspecto importante é que os demônios frequentemente operam por meio da manipulação do medo e da confusão mental. O apóstolo Pedro adverte os cristãos a permanecerem vigilantes, porque o diabo atua como um inimigo que busca destruir espiritualmente aqueles que se tornam vulneráveis. 1 Pedro 5:8. Dentro dessa perspectiva, é possível compreender por que certos relatos de experiências estranhas envolvem sensações intensas de medo, pânico ou opressão psicológica. A estratégia demoníaca, muitas vezes, consiste em produzir situações que levem as pessoas a interpretarem erroneamente o que estão presenciando, conduzindo-as à superstição, ao ocultismo ou à curiosidade espiritual desordenada. Além disso, a Escritura alerta explicitamente contra a tentativa de buscar contato com o mundo espiritual através de práticas ocultistas, adivinhação ou necromancia. Deuteronômio 18, 10-12. Essas práticas abrem espaço para a influência de espíritos enganadores, que podem produzir experiências que parecem legítimas, mas que têm origem demoníaca. O apóstolo Paulo também afirma que os sacrifícios dos pagãos são oferecidos aos demônios. 1 Coríntios 10, 20, indicando que manifestações espirituais fora da revelação de Deus envolvem influência demoníaca. Dessa forma, quando a teologia bíblica analisa relatos de manifestações estranhas, inclusive em lugares isolados, estradas ou ambientes associados a histórias sobrenaturais, ela não recorre à ideia de fantasmas ou espíritos humanos vagando pela terra. Em vez disso, reconhece que forças espirituais malignas podem, em determinadas circunstâncias, produzir fenômenos destinados a enganar, assustar ou confundir as pessoas. Contudo, a Escritura também deixa claro que os cristãos não devem viver dominados pelo medo dessas forças. O poder de Cristo é infinitamente superior ao poder das trevas. A vitória de Cristo sobre Satanás já foi estabelecida na cruz e será plenamente consumada na história. Colossenses 2,15. Por essa razão, a postura bíblica diante de possíveis manifestações espirituais não é o de pânico nem a fascinação, mas discernimento espiritual, confiança na soberania de Deus e firmeza na verdade das Escrituras. 1 João 4:1. Bem, para concluir, discernimento bíblico diante do sobrenatural. Ao longo deste vídeo, analisamos um tema que frequentemente desperta curiosidade e temor na cultura popular: os relatos de rodovias consideradas
assombradas e as experiências estranhas narradas por muitas pessoas em lugares isolados. Vimos, em primeiro lugar, que muitos desses relatos surgem em ambientes que, naturalmente, favorecem interpretações equivocadas da realidade, como estradas escuras, regiões pouco movimentadas e contextos em que a mente humana está em estado de alerta constante. Em segundo lugar, distinguimos algo fundamental: a diferença entre superstição popular e a realidade espiritual apresentada pela Bíblia. A cosmovisão bíblica não nega a existência do mundo espiritual. Pelo contrário, as Escrituras afirmam claramente que existem anjos e demônios atuando dentro da história humana. No entanto, a Bíblia também rejeita categoricamente muitas das explicações difundidas pela cultura popular, especialmente a ideia de espíritos de pessoas mortas vagando pela terra como fantasmas. Além disso, vimos que a teologia bíblica reconhece que forças espirituais malignas podem agir de forma enganadora, como de fato fazem, produzindo confusão, medo e interpretações equivocadas da realidade. O objetivo dessas forças não é simplesmente apenas assustar as pessoas, mas desviá-las da verdade de Deus e conduzi-las a explicações supersticiosas ou a práticas espirituais perigosas. Entretanto, a mensagem central das Escrituras não é o medo do mundo espiritual, mas a supremacia absoluta de Cristo sobre todas as forças das trevas. A obra redentora de Cristo estabelece a derrota definitiva do reino de Satanás. E os cristãos são chamados a viver em vigilância espiritual, mas também em confiança na soberania de Deus. Por isso, quando ouvimos relatos de fenômenos sobrenaturais, seja em rodovias, casas antigas ou qualquer outro lugar, a postura correta não é o sensacionalismo, nem a superstição, nem o ceticismo materialista. A postura correta é discernir todas as coisas à luz da palavra de Deus. A Escritura nos chama a permanecer sóbrios, vigilantes e firmes na verdade revelada. Somente uma cosmovisão verdadeiramente bíblica nos permite compreender corretamente a realidade espiritual e evitar os extremos que dominam grande parte da cultura contemporânea. Se este conteúdo foi útil para você compreender melhor esse tema à luz da teologia cristã e reformada, compartilhe este vídeo com outras pessoas e continue acompanhando os conteúdos aqui do canal Reforma e Teologia. Até o próximo vídeo.